Eu escolhi viver olhando a vida a partir de uma perspectiva de esperança. Não porque tudo sempre esteja bem, mas porque o pessimismo nunca resolveu absolutamente nada. Ser negativo não altera a realidade, apenas torna o caminho mais pesado. O otimismo, por outro lado, não ignora os problemas, mas muda a forma como eles são enfrentados, e isso é essencial no tempo em que estamos vivendo. Somos bombardeados diariamente por previsões econômicas, análises políticas, estatísticas alarmantes e cenários que parecem feitos para gerar medo. Esse excesso de informação, longe de nos preparar, muitas vezes nos adoece emocionalmente. Por isso, em algum momento, torna-se necessário tomar uma decisão consciente, proteger a mente e o coração, colocar ordem no caos, escolher, inclusive, parecer estranho por insistir em uma postura de fé quando tudo ao redor grita desespero. A palavra nos ensina que, acima de qualquer coisa, devemos guardar o coração, porque é dele que procedem as direções da vida. Ignorar isso é permitir que a alma seja intoxicada por vozes que não constroem, por notícias que não edificam e por opiniões que não carregam propósito. Vivemos em uma geração saturada de ruídos. As informações chegam o tempo todo, muitas delas sem que sequer tenhamos pedido. Elas entram pela televisão, pelas conversas, pelas redes sociais, pelas mensagens que pipocam no celular. E no meio desse cenário, algumas verdades precisam permanecer intactas dentro de nós. Se essas verdades forem corrompidas, corremos o risco de fechar a porta para aquilo que Deus planejou, não porque ele falhou, mas porque permitimos que a promessa fosse contaminada. A história de Caleb ilustra isso com clareza. Enquanto o povo estava tomado pelo medo e pela confusão, Caleb se posiciona e silencia a multidão. Ele não nega os gigantes, não ignora as dificuldades, mas se recusa a permitir que o barulho externo apague a promessa que havia sido liberada décadas antes. Durante 45 anos, aquela palavra permaneceu viva dentro dele, mesmo em meio ao deserto, às frustrações coletivas e às consequências da desobediência do povo. O tempo passou, mas a promessa não perdeu validade. Quando os espias retornam da terra prometida, a maioria escolhe olhar apenas para os obstáculos. O medo se espalha, a murmuração cresce e o povo esquece tudo o que Deus já havia feito. Milagres extraordinários foram ignorados por causa de um relatório negativo. É nesse ponto que uma verdade se revela. O mal não precisa destruir a promessa. Basta convencer a pessoa a duvidar dela. A palavra continua de pé, mas o coração deixa de acreditar. Anos difíceis têm esse poder. Eles tentam nos fazer esquecer aquilo que Deus já falou. Nos levam a misturar circunstâncias com promessas, dados com fé, vozes humanas com a voz divina. E quando isso acontece, a pessoa perde antes mesmo de lutar. Caleb, porém, carregava algo diferente dentro de si. A Bíblia chama isso de outro espírito. Não era o espírito do medo, nem da dúvida, nem da reclamação, mas o espírito de quem decidiu confiar, mesmo quando tudo parecia dizer o contrário. Chega um momento em que proteger a promessa exige atitude. Às vezes, será necessário silenciar conversas, ignorar opiniões, se afastar de ambientes e até parecer exagerado na fé. Não é orgulho espiritual, é sobrevivência espiritual. Quem carrega uma palavra precisa protegê-la com zelo. Não se trata de negar a realidade, mas de escolher qual voz terá autoridade sobre a vida. A promessa precisa ser guardada nos olhos, nos ouvidos, na mente e no coração, porque quem preserva aquilo que Deus falou vive o cumprimento no tempo certo. Josué e Caleb atravessaram a fronteira que muitos não atravessaram, não porque eram mais fortes, mas porque decidiram não negociar a palavra recebida. E essa verdade permanece atual. Quem guarda a promessa, guarda tudo. Quem protege o coração, protege o futuro. E no fim, o que prevalece não é o caos, nem o medo, nem as previsões humanas, mas aquilo que Deus determinou. A palavra permanece e ela não falhará.